Então, em Marcos capítulo 16, Mark 16, vamos começar a ler do versículo 9 ao 20. from verse 9 to 20. Mas não vamos tá explicando do 14 em diante. But our focus on be from the 14 to the 20. E diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma, e 2 deles que iam de caminho para o campo, e indo eles anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que o seguiam. Amém. English? Amen. When Jesus rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven 7 demons. She went and told those who had been with him and who were mourning and weeping. They had heard that Jesus was alive and that she had seen him. They did not believe it. Afterwards, Jesus appeared in a different form to 2 of them while they were walking in the country. These returned and reported it to the rest, but they did not believe them either. Later, Jesus appeared to the 11. As they were eating, he rebuked them for the lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen. He said to them, Go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany. They will speak in the new tongues. They will pick up snakes with their hands. And then when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. After the Lord had spoken to them, he was taken up into heaven, and he sat at the right hand of God. Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. Amém. Let's pray. Father, we come before you in the name of Jesus, and we ask you, Lord, that you may bless us with your word now. Father, I thank you for our elder Marcio and the teaching of your word today. Father, may you be with him and the Holy Spirit work in our hearts. So when we leave this place, we'll go home encouraged to evangelize in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Amen. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, Deus, ter-nos ouvirmos a Tua Palavra. Pai, te pedimos que abençoes os nossos corações com a pregação da Tua Palavra. Que possas, Senhor, ungir o presbítero Márcio nesta hora. Ele possa trazer a Tua Palavra com sabedoria e graça, de forma, quando saímos deste lugar e formos às nossas casas, nós possamos ter a nossa alma cheia do Teu poder e possamos sair a evangelizar como Tu nos ordenas. A Ti, Senhor, bendizemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, no texto a gente vê claramente que depois de aparecer a várias pessoas, We see in the text that after Jesus appears to many people, o Jesus ressuscitado se manifestou aos 11 discípulos. Jesus resurrected, he manifests himself to the 11.
Observe-se aí que eles não acreditaram no relato das pessoas. You may note that they did not believe on the report of the people. Aquelas pessoas que já tinham visto ele ressuscitado. The others that had been seen Jesus resurrect. Para os seguidores de Jesus, ele estava morto. For the followers of Jesus, he was dead. Mesmo que Jesus tivesse falado que ele iria ressuscitar, Even though that Jesus had said that he will resurrect from the dead. os discípulos não acreditavam no que ouviam. The disciples did not believe what they heard. Né, nesses corações endurecidos que eram ali dos discípulos, né? The heart was rough, and they did not believe the truth of the gospel. Eles tinham falta de fé ali que Jesus tinha ressuscitado. They had a lack of faith in the resurrection. Jesus ali naquele momento ele afasta dos seus discípulos, né? On that moment, Jesus he walked away from his disciples, Por causa da sua falta de fé, e os prepara para a sua missão. and of his lack of faith, and he prepared them for the mission. Nós podemos lembrar que aqui os discípulos andaram com Jesus, We must remember that the disciples, they walked with Jesus, foram ensinados por eles, they've been taught by Jesus, e mesmo assim eles não creram, and even though they did not believe, por causa do seu coração endurecido. because of his heart was so stubborn. Irmãos, nós vivemos de modo igual assim hoje. We live on a similar ways today. Consegue ouvir o pastor? Consegue me ouvir? Foi melhor agora, né? Yeah. Foi melhor Yeah, agora. ok. Irmão, nós vivemos de modos assim desacreditados hoje, né? We live on the same way, moments of unbelief. Parado, esperando Jesus voltar por outra vez. Sometimes we are stopping time, waiting for Jesus' return. E no dizer para falar do Evangelho. On the aspect of go out and proclaim the gospel. Parece que Jesus ele não ressuscitou. Looks like Jesus did not resurrect. Parece que ele não vai voltar. Looks like he's not coming back. Né? Parece que estamos preocupados não estamos preocupados com as almas. Looks like we now worry about the souls. Falamos que somos convertidos, We talk about that we are being converted. salvos, We were saved. mas às vezes com medo de falar da palavra de But Deus. sometimes looks like we are afraid of proclaiming the gospel. Ou achar que não vai surtir efeito, Or we think it's not going to make any difference. ou que não sabemos falar. Or we don't know what to say or to speak. Né? Essas são as desculpas mais frequentes que a gente escuta, né? Those are the most common excuses. Ou que não tem tempo, né? Or the other one is we don't have time. Irmãos, Brothers, a gente tem que tá mais atento em relação a isso, em relação aos mandamentos, né? we have to pay more attention to the commandments. E orar para que nós possamos abrir os nossos olhos e falar da palavra de Deus. And pray that God could open our eyes so we can preach the gospel. Né? No versículo 15, In verse 15, que é onde é o nosso ponto principal, where is our main subject, eu vou ler de novo e diz assim, ó: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. and it says, go into all world and preach the good news to all creation. Aqui a gente vê que Jesus está dando uma ordem direta, né? We see this is a straight commandment. Ele não diz aqui se vocês quiserem ou se vocês puderem. It doesn't say if you wish, if you can. E o que nós estamos fazendo com esse mandamento, com essa ordem? And what are we doing with that commandment? Os discípulos, eles receberam a missão, né, de ir por todo mundo, So the disciples, they received the mission to go into the whole world, por todos os lugares. for everywhere, to everywhere. E que a gente vê que nada ia parar, nem as águas, And nothing will stop them, even the waters nem as montanhas, or the mountains, nem os inimigos do Evangelho not even the enemies of the gospel. podem impedir a mensagem, Nothing can stop the message for going through. a boa nova de Cristo. The good news of Christ. Né? Esta será levada a todas as criaturas. That will be taken to all creation, E nós all fomos creatures. comissionados para isso. And we have been commissioned on that mission. Olha a transformação aqui, né?
no primeiro versículo que nós lemos, no versículo 14, a gente vê a incredulidade deles, né? So see the transformation. On verse 14, we see the unbelief of their hearts. Antes com falta de fé e duros de coração, In the beginning, with a lack of faith and stubborn, e agora preparados pelo próprio Cristo, né? and now prepared by Christ Himself, Para enfrentar o mundo, né? E todas as criaturas. they face the world and all the other creations, all the creatures. Irmãos, a ordem ela é dada por Jesus. I'm sorry. The command is given by Jesus. Né? Se ele mandou, vá, If He told us to go, we must go, porque ele é com vocês, because He is with us. ele é conosco. He is with all of us. A salvação, irmãos, ela não é só para mim ou só para vocês. Salvation is not only something for me or for yourself. Jesus veio para salvar pessoas de todas as nações, Jesus came to save people from all nations, de todas as culturas, from all cultures, de todas as épocas. from all times. E ele escolheu os seus discípulos para ser os mensageiros dessa notícia. And He chose His disciples to be the messengers of this good news. Jesus veio para isso, irmãos. Jesus came for that reason. Marcos capítulo 1, 38 diz assim: Mark 1:31 says, Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para o povoado vizinho, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Marcos 1, 38. oh, okay, so I'm sorry, Mark 1:38. And the Word of God says, Jesus replied, let us go somewhere else to the nearby village, so I can preach that also. That's why I have come. Então nós somos chamados para continuar essa obra, irmão. So I've been called to continue this work. A ordem é para ir e fazer discípulos a todas as nações. So the commandment is go and make disciples from all nations. E isso não é um trabalho só para pastores, And that's not just a job for the pastors, evangelistas, evangelists, missionários ou outros líderes consagrados. missionaries or other elders. Cada cristão ele é chamado para pregar o evangelho. Every believer, every Christian is being called to preach the gospel. Isso pode ser na sua forma de viver, falar, agir, It may be, your way to speak and to act and to think. dando bom testemunho de Jesus. Give a good testimony of Christ. Nós podemos participar do plano de Deus para a salvação, irmãos. We can participate of God's plan of salvation. Nós sabemos que algumas pessoas são chamadas para ir a outros países. We know some people have been called to go to another country. Outros são chamados para pregar a palavra de Deus na sua própria cidade, na sua terra natal. Others are being called to preach on his own land, hometown. Mas todos somos chamados a pregar o evangelho de Deus. But we all have been called to preach the gospel. Irmãos, eu queria chamar uma atenção dos irmãos aqui. I would like to call your attention for something. Ainda há povos que não têm igrejas. There is still people out there that have no church. Ou às vezes a igreja é pequena e ela não tem condições de sair para evangelizar ou fazer missão. Sometimes because a igreja é pequena e não. E não tem condições de Like a fazer small missão. church that has no means to send out or to go out to preach. Ainda existem povos para alcançar. There is still people to be reached with the gospel. Eu estava vendo uma pesquisa, irmãos. I took a look on some research. Cerca de 40% da população mundial ainda não ouviu o evangelho. About 40% of the world population did not hear the gospel yet. Isso equivale a 3 bilhões de pessoas. That Irmãos. is about 3 billion people. Nós temos uma população mundial de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. We have a world population of 7 billion. Só na Ásia, 60% da população ainda desconhece Cristo. In Asia alone, 60% of the population does not know Christ. Mas eu não vou muito longe, irmãos. But we don't have to go that far. No Brasil, de 309 grupos étnicos, 309 grupos. So in Brazil, from 309 ethnical groups,
né, que existe no país, that exist in the country, so it's 309 altogether, the groups, 29 ainda não foram alcançados. 29 have not been reached yet. As pessoas fazem o evangelismo. People do evangelism. Às vezes distribui Bíblias. Sometimes they give Bibles away. Mas nós sabemos que muita parte dessa população But we know that a lot of those people é analfabeta, irmãos. They don't know how to read or write. Por isso a necessidade de ir That's why they need to go. falar para essas pessoas. Tell those people about the gospel. Versículo 16. Verse 16. Deixa eu ler de novo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Whosoever believes and is baptized will be saved, but whosoever does not believe will be condemned. A gente vê que o evangelho ele não fica parado, irmãos. We understand that the gospel did not stop. Ele é dinâmico. It is dynamic. Ele precisa ser anunciado para ressuscitar a fé. It needs to be preached to bring faith. Né? Assim como Jesus apareceu aos discípulos, né, para que suscitou neles a fé, né? As Jesus came and brought faith to them. E diante desse evangelho se decide fé ou a incredulidade. And before that gospel, either if it generates faith or unbelief. Quando o evangelho ele é falado, alguma coisa vai acontecer. When the message of the gospel is preached, something's going to happen. O evangelho ou vai salvar, Or it's going to be for salvation, ou vai condenar. or it's going to be for condemnation. Nós sabemos que não tem meio termo. But it's known as a gray area. Quem é confrontado com o evangelho Whoever is confronted by the gospel, não pode permanecer indiferente. it cannot stay the same. O evangelho desafia as pessoas. The gospel challenges people. Por isso, quem crê e for batizado será salvo. That's why whoever believes and is baptized, E quem não crê será condenado. and whoever does not believe will be condemned. Evangelho, fé e salvação A gospel, faith, and salvation não podem ser separados. cannot be separated. Por isso, quem não aceita o evangelho não crê. That's why whoever does not accept the gospel is because he doesn't believe. Não crê nele, não terá salvação. And if he doesn't believe in it, he will not be saved. Né? Não tem outro caminho, irmãos. There is no other way. João 14, versículo 6, John 14, verse 6. diz assim: It says, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amen. And he says, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. E for batizado, como diz o versículo. Whoever is baptized, O batismo ele é um sinal visível, irmãos, da aceitação de Cristo. the baptism is the visible sign that somebody accepts Christ. Ele é o compromisso de permanecer no Senhor It's the compromise that you remain in the Lord, e viver do seu perdão, da sua graça. that you live under His forgiveness and His grace. O batismo ele é um elemento a mais, irmãos. The baptism is an add-on. É uma evidência da salvação. It's an evidence of salvation. Quem crê e for batizado. Whoever believes and is baptized. Eu vi uma pregação e o pregador diz assim: I heard a message that the preacher said, o batismo não faz um cristão. the baptism does not make you a believer. O batismo demonstra o cristão. The baptism then shows a Christian. Eu coloquei sobre o ladrão na cruz que não teve tempo de ser batizado. I put my thoughts on the thief in the cross, that he has no time to be baptized. Mas eu não quero muito ficar preso nesse. I don't want to hold too much time on it. Versículo 17 e 18. Verse 17 and 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nas novas línguas, pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues.
They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Amém. Amen. Jesus, ele prometeu estar com eles, irmãos. Jesus promised He will be with them. Sinais que acompanham os que creem. There will be signs coming and accompanying the ones that believe. Não só os apóstolos têm o poder de Cristo para operar sinais. Not only the apostles, they have the power given by Christ for signs. Mas todos os crentes são preparados para realizar But every sinais. believer must be prepared to deal with signs. Que já são conhecidos da obra de Cristo. They are known by the work of Christ. Expulsar os demônios, Cast demons, falar novas línguas, speak new tongues. no sentido de estar possuído pelo Espírito Santo, né? Yeah, being fulfilled of the Holy Spirit. Pegar em serpentes, Pick up snakes. como a gente vê lá em Atos, né? Quando a serpente mordeu Paulo, né? As we see in Acts when the snake committed Paul's hand E nada aconteceu, and né? nothing happened. Tem muitas passagens que falam sobre a cura de doentes. And there is a lot of passages in the scripture that speaks about the healing of sick people. Marcos capítulo 1 a 3 fala onde Jesus Cristo é o Senhor sobre a vida de uma pessoa. From Mark 1:1-3, it speaks when Jesus is the Lord over life. E passa a agir no Espírito de Cristo. And he starts moving in the Spirit of Christ. Os sinais eles acontecem mesmo que às vezes não sejam percebidos a olho nu, irmãos. The signs happen even when a lot of times we cannot see with the physical eyes. Eu quero chamar a atenção de novo aqui. I would like to call your attention again. Algumas pessoas tomam essa palavra, né, como essa de Jesus Cristo, And some people grab these words as, like, for example, the words of Jesus, como uma espécie de prova de fé, né? as a proof of faith. Fazem questão de pegar em serpentes, And they make the point of grabbing a snake, ou fazer outras provas para demonstrar o poder da fé, or do other things to demonstrate the power of faith. né? Isso não é o ponto de Jesus, né? That's not what Jesus is telling us to do here. Jesus nos alertou contra o perigo de tentar a Deus. Actually, Jesus taught about the dangers of tempting the Lord. Mateus capítulo 4, versículo 7, Matthew 4, verse 7. diz assim: Jesus lhe disse: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Jesus answered him, it's also written, do not put the Lord your God to test. Então temos que tomar cuidado com essas coisas, né? So- Paletó ungido e esse tipo de... So we have to be very careful with those things, like it's a rebuke and other things like that. Irmão, quanto mais nós conhecemos Jesus... As much more that we know the Lord Jesus. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, pastor. We going back. Se você nunca viu Deus realizando nenhum milagre If you never saw Jesus making any miracle in your life, na sua vida, in your life, não duvide que Ele tenha feito. just don't doubt that He have done. Quando é necessário, Ele faz. When it's necessary, He does. Mas Ele fica bem mais contente com But aqueles que creem, But He's more satisfied in the ones that believe, sem ter que ver provas. without having to see any proof. João capítulo 20, 29, John 20:29. diz assim: então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. And He says, Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Então, quanto mais nós conhecemos a Jesus, So as much more we know Jesus, mais milagres veremos em cada momento precioso more miracles we will see on precious moments que Ele nos proporciona na sua presença. that He gives us in His presence. Na alegria, In joy, no sofrimento, in suffering, na vitória in victory, ou na perda. or in the loss. Conhecer Jesus Knowing Jesus é senti-lo perto
is having him close, is feeling him close, E é o maior milagre que podemos ter nesta vida. and is the greatest miracle you can have in your life. Versículo 19. Verse 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. After the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven, and he sat at the right hand of God. Então, depois de dar todas as ordens necessárias, And so after Jesus gave all the commands, necessary commands, Jesus ele foi elevado ao céu. Jesus went up to heaven. Jesus subiu ao céu para assumir a direção do mundo. He went up to heaven to take the role of the role of the ruler of the world. Ele é o Senhor. He is the Lord, E por isso o seu lugar é à direita de Deus. and that's why he's set on the right hand of God. Jesus é o Senhor absoluto. Jesus is the Lord of all. Por isso a sua despedida é ao mesmo tempo That's why. So it's farewell. né, a sua vitória definitiva sobre a morte. Is a victory. Victory over death. Né, todos os reinos do mundo. All kingdoms of the world. Nós lembramos aí lá de Atos capítulo 1, 6, 11. So we remember Acts 6:11. Eu não vou ler, professor. Que não adianta a gente ficar olhando, igual os discípulos ficou olhando, né, saudoso, com Jesus Cristo subindo. It doesn't. We don't have to stay and staring to heaven like the disciples did. We're missing the Lord. Nós temos que ver que o mandamento dele é ir. We have to actually attend to His commandment of going. Jesus foi ao Pai, Jesus went to the Father, mas ele vai voltar. but He will come. Então nós temos, sem perca de tempo, irmãos, So we cannot waste our time. falar do Evangelho. We have to speak about the gospel. Isso foi direcionado a nós. And this is a commandment for us. Versículo 20. Verse 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed His word by the sign that accompanied it. Isso mostra que o Senhor está vivo, permanece vivo no meio de nós, That shows that the Lord is alive among us, no meio dos seus seguidores. in the midst of His servants. É dito aqui que o Senhor agia com os apóstolos, He says here that the Lord worked with the apostles, fazendo que suas palavras e sinais se tornassem realidade. making these words and signs reality. Quem crer em Jesus Cristo Who's ever believed in Jesus Christ testemunha ao mesmo tempo a sua presença, is a testimony, is at the same time a testimony of His presence em todas as situações, no seu falar e agir. in all the situations, in the way He speaks or acts. Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Christ resurrected, assumiu o governo sobre o mundo took the role of the ruler over the world, e enviou os seus seguidores para testemunhar através de palavras, ações a sua obra. and he lead His followers to. Você pode mostrar na frente? Testemunhar através de palavras e ações a sua Oh, obra. and He sent His followers to test as a testimony in words and actions about His work. Deus tudo lhe confiou e ao mesmo tempo The Father all gave to Him, and at the same time, Jesus confia tudo aos seus. Jesus trusts it all to His church, to His followers. Ele quer que nós sejamos o seu braço direito, irmãos, He wants us to be His right hand em nossas vidas. in our daily lives. Quem é tocado e convencido pela mensagem, Whoever it's touched by the work by the message of the gospel, da boa nova de Cristo, né? of the good news of Christ, Não pode permanecer parado, he irmãos. cannot stay the way he is. He cannot stay. Aquele que aceita a Jesus, no dito popular, né? The one that, as we used to say, accept Christ, Aquele que é escolhido, the one that is chosen, ele é um enviado, irmãos. is Se torna um enviado. he receives the commandment of.
He is sent out, quer por palavras ou obras, not only on his works and words. testemunhará que Jesus Cristo He will be a testimony of that Jesus Christ. é tudo para a sua vida. It's everything for his life. Nele encontra plena realização In him we find we feel accomplished para as suas alegrias, tristezas, for joys, for sadness, para as horas fáceis, difíceis. for times of hard times and easy times. Sabemos que para viver tal vida, We know to live a life like that, precisamos vencer a nossa falta de fé e incredulidade, we need to overcome our lack of faith and unbelief, como nós falamos lá no versículo 14. as we saw in verse 14. Pedir que Jesus ajude a vencer. Asking the Lord to help us to overcome, E uma vez vencida a incredulidade, and having victory over unbelief, tornamos seus seguidores. we become his followers. É uma alegria também It is a great joy para nós, como nós colocamos a nossa confiança nele, no Senhor Jesus, when we put our trust in Jesus Christ, e passamos a falar o seu evangelho and we become preachers of the gospel e agir pelo Espírito Santo. and acting by the Holy Spirit. O Senhor nos acompanha nessa jornada, irmãos. The Lord will accompany us on that journey, E o mundo e as criaturas and the world and the creatures, esperam por nossas palavras e ações. they are waiting for our words and actions. Não desanimemos, irmãos. Do not be encouraged. Sejamos fiéis, Be faithful colaboradores da seara do Senhor. as a worker of the work of the Lord. Temos que entender, irmãos, que o conteúdo do Evangelho é Jesus. We have to understand that the main content of the gospel is the person of Jesus Christ. É o próprio Jesus Cristo. It's Jesus Christ himself. Irmão, nós precisamos entender um pouco sobre o que é evangelizar e o que é missões. We have to understand a little bit about what is evangelism and what is missions. Eu sei que não é o caso dos irmãos, que já foi ensinado aqui. I know it's not your case because we have been taught here. Mas algumas pessoas falam que não podem ir, But a lot of people say, "Oh, I cannot go. que não podem fazer missões, I cannot do missions. né, que não têm condições de ir, I have no condition to go." como se isso fosse feito só lá em outros países, né? As that will be done only in another country. Nós sabemos, o evangelismo, irmãos, ele é falar do Evangelho, é falar de Jesus Cristo Evangelize is speak about the person of Jesus Christ, speak about the gospel. a qualquer um, To anyone, em qualquer lugar, irmãos. anywhere. Você não precisa ser bem sucedido. You don't need to be well succeeded. O Evangelho ele acontece mesmo quando ninguém é convertido, Evangelism still happens when nobody becomes a believer. mas você precisa falar. You still have to speak. Missões, irmãos, é fazer isso atravessando às vezes uma fronteira, Missions is doing that, sometimes crossing a border, às vezes uma cultura. sometimes in another culture. Geralmente envolve às vezes aprender outras línguas, A lot of times involves learning a new language. né? Envolve aspectos culturais. It involves cultural aspects. É fazer isso às vezes num lugar que não tem igrejas, né? Sometimes it's doing on a place that is no church, Não tem pessoas evangelizando naquela cultura where nobody is evangelizing on their own some culture, e que não tem acesso ao Evangelho. and they have no access to the gospel. Como nós já falamos, ainda há povos que não têm igreja. As we spoke already, there's still people that have no church. Mas nós sabemos que o objetivo de missão é falar do Evangelho. And we know the purpose of mission is speaking about the gospel. Nós podemos fazer os dois, irmãos. We can do both. Temos que entender que um não cancela o outro. We have to understand that one does not take the place of the other. Eu tenho que falar do Evangelho aqui, I have to speak about the gospel here. mas se eu não posso ir lá fazer missões, But if I cannot go there to do missions, eu posso estar ofertando, orando, I can be offering and I can be praying. e eu posso estar orando para que Deus possa enviar,
né, ou a mim mesmo ou a uma pessoa a esses lugares. And I can pray for the Lord to send someone, maybe myself, maybe somebody else to those places. Mas como nós já falamos aqui, But as we spoke already here, existe em todos os lugares, irmãos, but in every place exists. Pessoas que ainda não ouviram a palavra de Deus. There is still in every place people that did not hear about the message. Então nós não podemos achar que evangelizar ou fazer missão é indo só em outros países. So we have to understand that doing missions or evangelize is not just going to another place. Por mais uma vez, não é só tarefa do pastor, do evangelista. Or is a job of the pastor or the missionary or the evangelist. Quando Jesus disse, ide, When Jesus said go, ele estava dando uma ordem a todos os discípulos, he was giving a command to all the disciples, a todos os salvos. to all saved. Não podemos esperar um outro chamado, irmão, We cannot wait for another call para fazer missões to do missions e ficarmos sentados de braços and cruzados. just be sitting there with our arms crossed. A seara é grande, irmãos. The field is big. Como Jesus diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 2. And as Jesus said in Lucas 10, verse 2, Às vezes deixamos de falar do evangelho sometimes we stop talking about the gospel a nossas famílias, to our own families, a nossos colegas de trabalho, to our co-workers, a nossos colegas de sala de to aula, our classmates in school. no meio em que vivemos. Wherever we live, Nós temos que aproveitar as oportunidades, irmãos. we have to take the opportunities. E a oportunidade é dada a todos. And the opportunity to preach the gospel is given to each one of us. Temos tudo o que precisamos, irmãos, We have everything that we need, brothers, para falar da palavra de Deus. to preach about the gospel. Temos a própria palavra, We have the word itself. temos o Espírito Santo, We have the Holy Spirit que é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. that convinces the sinner of the guilty and the of the sin of the Pecado, justiça e juízo. and the judgment and the justice. Como diz lá em João, capítulo 16, versículo 7 a 11. As it says in the Gospel of John, chapter 16, verses 7 to 11. Hoje em dia nós temos várias formas de evangelizar, Today we have so many forms of várias evangelism. ferramentas. We have a lot of tools. Telefone, We have the cell phone. internet. We have the internet. Nós mesmos temos um caso desse na igreja. Uma pessoa que assistiu os cultos, Actually, we have a case in our church. We have a person that used to see the service online. teve acompanhamento via telefone, He was receiving phone calls. Was keeping in touch by phone. foi encaminhada a uma igreja e foi batizada. He was led to a church and was baptized. Né? Glória a Deus, né, irmãos? Praise the Lord for that. E essa pessoa ela mora em outro país, And irmãos. that person lives in another country. Temos muito material, irmãos. We have a lot of material. Panfletos, We have the flyers. facilidade de nos comover Is the easy way to go from point A to point B. e espalhar a palavra de Deus com mais rapidez. And we can spread the gospel a lot faster. Então, irmãos, não tem desculpa para não fazer, né? So there is no excuse to don't do. E também temos que entender, irmãos, o que eu falei sobre a internet. And we have to understand also what I speak about the internet. Não podemos ficar presos só nisso, You cannot just be blocked by the internet. porque é necessário a presença, né? Because it's also needed the physical presence. Jesus disse, ide. Jesus said, go. A missão ela está em todo lugar, irmãos. The mission is everywhere. Há gente que ainda não conhece a Jesus. There is people that still don't know Jesus Christ. Por isso, nós temos que ficar atento ao nosso redor, irmãos. So we have to pay attention to our surroundings. Vendo a oportunidade que é dada e falar do Evangelho. Always seeing the opportunity that is giving us to preach the gospel. Mesmo se for uma semente pequena, irmãos, Even if it is a small seed, Deus pode usar isso para transformar uma vida. God can use that to change a life. Eu quero terminar aqui, irmãos. I want to end here. I don't want you to end. I want you to keep going. Amen. John Newton, numa conferência de pastores, John Newton on a conference, on a pastors get together on a conference em 1778, in 1778. falou as seguintes palavras: He said these words:
A missão da igreja não é reformar o mundo, The mission of the church is not change the world. nem readicar as suas práticas más. Not even remove those evil deeds. O nosso único propósito, irmãos, Our only purpose é pregar o Evangelho. is to preach the gospel of Christ. Como diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 11. As it says on Acts 1:11, Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Acts 1:11 says, Capítulo, versículo 11. Men of Galilee, right? Versículo 11, yes. Yeah. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Jesus vai voltar, irmãos, Jesus is coming, e tem ainda vida para ser alcançada. and his still lives will be reached. Vamos falar, irmãos, do Evangelho à nossa volta. Let's preach the gospel in our surroundings. Que o Senhor nos ajude, May God help us, nos guarde keep us, e que nós possamos estar firmes, irmãos, na palavra. and may we be firm in the word. Amém. Obrigado. Amen. Yes. Let's stand to pray. Vamos levantar para orar. Father God, we come before you in the name of Jesus. We are so thankful for your word being preached today and how it spoke to our hearts. May we feel encouraged by the Holy Spirit and the word that was preached in such a way that each one of us, when we leave this place, we will be outreacher, we will be an evangelist, we will be each one of us a missionary and get involved with your work in our workplaces, in our homes, in our hometown. Whatever we do, we may do it for your glory and your name be glorified. We pray these things in Jesus' name. Amen. Senhor Deus, nós somos tão gratos pela Tua palavra que ouvimos esta tarde. Nós somos tão gratos, Senhor, porque fomos despertados a fazer missões. Senhor, que verdadeiramente quando saiamos deste lugar, possamos sair encorajados a pregar, a anunciar nos nossos trabalhos, na nossa vizinhança, a anunciar a Tua palavra, as boas novas da salvação. Faz de cada um de nós, Senhor, um evangelista ou missionário, que nós possamos ser cheios do Teu poder e fazer a Tua vontade hoje e sempre. A Ti, Senhor, daremos glória, pois só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então que o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.